Este é o Joel, responsável pela rede do conhecido provedor de internet Acme. Há alguns dias, passando pela praça na hora do almoço, ele percebeu que havia algumas mangas quase maduras na árvore mais bonita que havia ali. Engraçado, ele nunca tinha visto aquelas mangas antes. Pensando bem, ele nunca nem tinha reparado que havia uma mangueira naquele lugar e já tinha aproveitado sua sombra muitas vezes após o almoço, mas até hoje a árvore tinha sido invisível para ele. Talvez Joel estivesse em um estado mais contemplativo que o habitual. O caso é que estava preocupado, porque tinha em suas mãos o desafio de melhorar a percepção de qualidade dos usuários da Acme Internet. Ele estava cuidando de melhorar a redundância, de aumentar a banda disponível nos enlaces, melhorar a gerência da rede e de muitas outras coisas óbvias. Mas depois do encontro com a mangueira na praça, começou a pensar se não estava deixando nada de lado. Será que haveria alguma tecnologia também invisível para ele? Ele resolveu buscar na rede. O DNS. Tudo na internet usa nomes. Será que o DNS tinha alguma importância para a qualidade da rede? Resposta obviamente é sim. E este é o vídeo A Importância do DNS nas Redes, feito pelo NickBR. Antes de continuarmos com a história do Joel, vale a pena ver também o vídeo Como Funciona a Internet Parte 3, DNS, que explica para leigos em apenas alguns minutos o funcionamento do DNS. Vamos também rever aqui e entender melhor alguns detalhes sobre o sistema de nomes na internet. A primeira solução para associar os endereços numéricos usados na rede a nomes fáceis de lembrar foi criar um arquivo chamado hosts.txt com essas informações. Cada computador na rede tinha sua própria cópia e cada vez que havia uma mudança, ele tinha que ser atualizado. Essa solução centralizada simplesmente não escalava, teve que ser modificada com o crescimento da internet. O DNS hoje é um sistema hierárquico e distribuído. Os nomes são divididos em categorias e subcategorias. A informação continua sendo armazenada em arquivos similares ao hosts.txt, chamados de arquivos de zona. Eles ficam armazenados nos servidores DNS autoritativos, um para cada nome nos diferentes níveis de hierarquia. Assim, quando há uma mudança, apenas o arquivo correspondente precisa ser alterado localmente. Isso facilita muito as coisas e permite que o sistema seja escalável. Obviamente, o DNS precisa ter redundância, por isso em cada nível há um servidor master, que tem sempre a informação mais atualizada, e um ou mais slaves, que são cópias automáticas do master. Em um arquivo de zona há diversos resource records, que são as informações registradas. Podem ser de diversos tipos. Por exemplo, o record SOA, cuja principal informação é a própria versão do arquivo, que é útil para a atualização dos servidores slave. O record A vincula um nome a um endereço IPv4. O record quad-A vincula um nome a um endereço IPv6. O CNAME vincula um nome a outro nome. O NS serve para informar os servidores de DNS que armazenam a própria informação da zona, ou seja, desse subnível da árvore de DNS, e também dos níveis que estão imediatamente abaixo. O PTR vincula um IP a um nome, o que é chamado de DNS reverso. O MX indica os servidores responsáveis por receber os e-mails, entre diversos outros. As consultas ao DNS são feitas por meio de um servidor chamado de recursivo, que também funciona como um cache ou memória para as informações. As consultas começam pela raiz e vão sendo feitas sucessivamente para os servidores nos diversos níveis da árvore, até que se chegue ao servidor DNS autoritativo que efetivamente tem a informação solicitada. As informações no DNS possuem um campo chamado TTL, que indica o tempo que podem ficar na memória de um servidor recursivo, antes que seja feita uma nova consulta. Joel lembrou que na Acme eles estavam implantando IPv6, então era importante atualizar o DNS acrescentando o campo quad-A correspondente para cada computador ou servidor onde o IPv6 fosse ativado. Mas a árvore invisível da rede da Acme não estava aí. A sacada de Joel foi finalmente perceber que todos os usuários da Acme faziam consultas ao DNS por meio de um servidor recursivo, que também podia funcionar como um cache. A Acme ainda não tinha um servidor recursivo próprio. Com um recursivo bem configurado na rede da própria Acme, os usuários passarão a fazer essas consultas muito mais rapidamente. Vão perceber uma melhoria significativa no desempenho da rede. Joel ficou realmente empolgado quando percebeu isso tudo. O principal cuidado seria limitar o acesso aos próprios usuários da Acme. Joel sabia que os servidores DNS às vezes eram usados para ataques de negação de serviço, ou seja, alguém com más intenções poderia enviar consultas com pacotes com a origem falsificada, espufada.
Na rede da Acme, isso era impossível, porque eles implementavam filtros anti-spoofing nos roteadores, recomendados na BCP 38. Mas infelizmente nem todos faziam isso ainda. As consultas DNS usavam pacotes pequenos, então com pouca banda seria possível alguém com más intenções fazer muitas consultas. As respostas do servidor DNS, contudo, seriam significativamente maiores e seriam dirigidas ao IP falsificado, a vítima do ataque. Dessa forma, poderiam levar à interrupção do serviço, considerando que a vítima não teria capacidade de receber ou tratar tudo. Joel tomaria todo o cuidado para não deixar um servidor recursivo aberto a toda a internet, principalmente sabendo que essa era a configuração padrão para alguns tipos de servidores DNS. Outro cuidado que o Joel tomaria seria o de habilitar o DNSSEC em seus servidores recursivos. O sistema DNS em si não é totalmente seguro. Alguém com más intenções pode conseguir inserir uma resposta errada na cadeia das consultas feitas pelo recursivo, por exemplo, usando um ataque de man in the middle. Essa resposta errada pode redirecionar o usuário para um site falso. Por exemplo, pode redirecionar a consulta feita a um banco para outro site, que será muito parecido com o original, para tentar enganar o usuário e capturar sua senha. O DNSSEC é um recurso que implementa criptografia e permite que a autenticidade das respostas seja sempre verificada, aumentando muito a segurança do sistema como um todo. Mas para isso, ele tem que ser configurado corretamente, tanto nos diversos servidores autoritativos como nos recursivos. O DNS também serve para fazer a tradução no sentido inverso, ou seja, quando informado o endereço IP, o DNS indica o nome associado a ele. Isso é feito usando nomes especialmente criados com essa finalidade na Ave, o inaddr.arpa para o IPv4 e o ip6.arpa para o IPv6. Os IPs são invertidos e organizados como subdomínios. No IPv4, são separados a cada octeto e no IPv6, a cada caractere hexadecimal. No IPv4, é uma boa prática configurar nomes, ou seja, os reversos, para cada IP. No IPv6 isso é impossível. É uma boa prática configurar os reversos para os IPs que são atribuídos estaticamente. Por exemplo, os endereços IPv6 de servidores, roteadores, etc. A Acme Internet gerenciava seu próprio bloco de IPs. Não fazia muito tempo que eles haviam se tornado um sistema autônomo, e eles ainda não haviam configurado o DNS reverso. O DNS reverso ainda era um mistério para o Joel, e ele teve que pesquisar mais sobre o assunto. Encontrou o vídeo DNS e DNS reverso, de um tutorial feito no evento GTR 36 pelo Rafael do Registro BR. Foram 35 minutos que realmente valeram a pena. Finalmente ele entendeu que o reverso tem duas utilidades principais. Ele facilita o diagnóstico de problemas na rede. Por exemplo, o endereço aparece em comandos do tipo traceroute. Isso seria muito útil para a Acme. O reverso também é usado para fazer a validação de e-mails. A Acme não oferecia um serviço de e-mails para os seus clientes de acesso à internet, mas isso podia explicar alguns problemas recentes de entrega de e-mails que estavam acontecendo com o servidor corporativo. Joel decidiu. Criaria logo um servidor autoritativo DNS para o reverso. Ele iria configurar os reversos de todo o bloco IPv4 e dos endereços IPv6 usados nos servidores e roteadores da Acme. Joel estava realmente feliz por ter reparado naquela mangueira na praça. Ela o ajudou a ver como estava deixando de lado algo tão importante como o DNS na administração da rede da Acme. Será que ele tinha algum outro ponto cego? Alguma outra coisa importante que estava deixando passar? Não deixe nenhum assunto importante de lado. Acompanhe os vídeos do NickBR no canal NickBR Vídeos do YouTube.